Bem-vindo à aula de manipulação de arquivos. Agora vamos aprender como criar, ler e escrever arquivos utilizando a biblioteca I/O, que significa input, output ou, no português, entrada e saída de dados. Mas o que são arquivos? Vídeos, textos, planilhas, imagens, músicas são exemplos de arquivos que você tem no seu computador. E com certeza tem também alguns programas capazes de manipular esses arquivos. Um programa para ouvir as suas músicas que estão gravadas no seu computador. Um outro programa capaz de manipular textos. Então, editores de textos conseguem ler textos do seu computador, disponibilizar para que você possa alterá-los e salvá-los novamente. Então, esse processo de manipulação de arquivos é feito utilizando a biblioteca I/O. O seu programa Java também pode ler dados de uma série de fontes, seja do seu computador, seja da rede, seja de outros computadores ou até mesmo da internet. E consegue manipular essas informações e gravá-las em outros destinos de dados, que podem ser no mesmo computador ou em outros computadores. Então, esse processo de leitura de dados, né, é o que a gente chama aqui de input, porque você está entrando com dados no seu programa. E o processo de escrever informações, ou seja, dados, em um destino qualquer, é chamado de output. Então, para essa aula, nós vamos manipular alguns arquivos no nosso computador. No nosso computador, nós temos aqui a raiz dele representada pelo C dois pontos. É a raiz num sistema operacional Windows. Nós temos dentro dessa raiz alguns diretórios, um deles, o XTI, que tem outros diretórios e outros arquivos. Então, como é que tudo começa na biblioteca I/O? Vamos criar aí um arquivo, uma classe chamada arquivo, com o método main. Então, antes de criar um arquivo, é preciso saber como tudo isso começa. Arquivos e diretórios, eles têm um caminho, têm uma localização. E existe uma classe Java que define esses caminhos, que manipula esses caminhos, que é a classe path, que significa exatamente caminho. Então, você pode criar um novo caminho através de uma outra classe chamada paths, que tem o método get. Esse método get, ele pode receber aqui uma string para você informar a localização do arquivo que você deseja manipular, ou diretório. Quando eu disser arquivo, esse arquivo pode ser um arquivo .txt, né, uma imagem, mas também pode representar um diretório. Então, eu quero mexer em um arquivo que está na raiz do meu sistema operacional, dentro do diretório XTI, dentro de um diretório files, um arquivo chamado texto.txt. Agora, se nós formos até o diretório XTI, a gente vai ver que dentro dele não existe um diretório files, muito menos um arquivo texto dentro desse diretório. O único diretório que temos é o br. Mas mesmo assim, eu posso fazer essa chamada. O arquivo não precisa existir. Agora, nós precisamos importar as classes. Então, aonde é que estão essas classes? Dentro do pacote Java New. Antigamente, a manipulação de arquivos era feita por arquivos que estão armazenados no diretório Java I/O. Então, vamos abrir aqui. Java I/O.
Então, dentro desse arquivo aqui, dentro desse pacote, nós temos as classes antigas de manipulação de arquivos. E, recentemente, foi criado o pacote Java Neo, que é o novo I/O, né? Muito mais otimizado, muito mais rápida a manipulação de arquivos, né? Trabalha muito bem em sistemas que precisam trabalhar com grandes volumes de informação. Então, o ideal é utilizar essa nova versão. E essa classe Path, ela foi introduzida no Java 7. Então, é importante falar isso, tá? Essa aqui é a nova forma de manipulação de arquivos. Antigamente, essa manipulação era feita direto com uma classe chamada File. Agora, a partir do Java 7, é utilizando essa classe Path, que indica o caminho dos arquivos e diretórios. Joia. Agora, uma outra informação. Dependendo do sistema operacional, a raiz da sua fonte de dados pode ser diferente. No Windows, é dessa forma, C2 pontos. Mas num sistema operacional Linux, por exemplo, a raiz começa com barra. No Unix, no Linux, no Solaris. Agora vamos ver o que nós podemos fazer com essa classe Path, né? Uma coisa que podemos fazer, né? Aqui dentro da classe Path nós temos vários métodos, tá? Um deles é o Absolute Path. Então, to Absolute Path. Esse método, ele retorna o caminho absoluto desse arquivo. Então, vamos dar uma olhada aqui no resultado. Opa. Então, vamos lá. Está aqui. O caminho absoluto do nosso arquivo é exatamente o endereço que nós informamos aqui. Nós também podemos ver qual é o arquivo pai desse arquivo, ou seja, o diretório onde ele está, com o método getParent ou getPy. E ele vai trazer XTI files. Então, aqui está o caminho absoluto e aqui o caminho do pai. Nós temos ainda a raiz do nosso sistema, root, que é o C2 pontos, e temos também o nome do arquivo. File name. Texto. Então, aqui estão algumas informações que nós estamos trazendo desse caminho. Existem várias outras informações com as quais nós vamos trabalhar nas próximas aulas, tá? Mas, por enquanto, eu quero mostrar para você como criar o diretório para armazenar esse arquivo. Então eu preciso criar aqui o diretório até esse caminho aqui, files, né? Até o pai desse arquivo. Como é que a gente cria um diretório? Utilizando aqui uma outra classe chamada files, para manipulação de arquivos, nós temos o método create directories, ou seja, criar diretórios. Aqui nós podemos informar o caminho, né, uma string,
com o caminho do diretório que eu desejo criar, que é exatamente o caminho formado aqui em getParent. Agora, ao tentar executar esse método, ele vai lançar uma exceção. Pode ser que ele não consiga criar esse diretório. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou lançar essa exceção aqui no nosso método main. Por enquanto, eu não vou capturar as exceções aqui. Exatamente para poder simplificar as coisas. Então, o que nós vamos ver? Aqui em XTI, por enquanto, nós não temos nenhum diretório a mais. Eu vou rodar esse aplicativo aqui agora. Pronto. E agora eu vou atualizar aqui. E aí vocês podem ver que o diretório Files foi criado aqui. Vamos dar uma olhada aqui no Windows Explorer agora. Então está aqui. Foi criado um diretório Files. Pois bem, agora vamos ver como é que nós podemos criar um arquivo dentro desse diretório e ler esse arquivo depois. Então, vamos criar ou escrever e ler arquivos. Então, utilizando esse mesmo caminho, nosso path, nós podemos escrever ou criar um novo arquivo novamente com a classe Files. Então, Files tem aqui um método write, né, que recebe um caminho e um conjunto de bytes, que são os dados que você deseja gravar nesse caminho. Aquelas opções são opcionais. Então, aqui eu vou colocar o caminho e os bytes. Opa, então vamos criar os bytes aqui. Eu quero gravar esse texto. Meu texto. A string, ela tem um método chamado getBytes, que retorna um array de bytes, que é exatamente o que eu preciso. Então, eu posso colocar esse array de bytes aqui, dentro de uma variável, e colocar aqui agora. Esse método write, ele cria um arquivo, caso ele não exista, abre esse arquivo, escreve dentro desse arquivo e fecha o arquivo. Tá? Então, esse método ele é muito útil quando você está manipulando arquivos pequenos. Agora, se você estiver manipulando um arquivo muito grande, ele já não é a opção mais adequada. Tá? Então, aqui ele cria, limpa e escreve o texto dentro do arquivo. Vamos ver? Joia. Então, aqui está. Acabou de criar um arquivo texto.txt com aquele texto ali dentro. E como é que nós podemos ler um arquivo agora? Com essa mesma classe Files, nós temos o método readAllBytes, que recebe um caminho. Esse método ele retorna um conjunto de bytes. E agora você pode imprimir esse conjunto de bytes, de preferência no formato string, porque senão ele vai imprimir para você um array. E agora vamos ver o resultado. Então, aqui ele imprimiu para a gente o conteúdo daquele arquivo. Então, como você pode ver, a manipulação de arquivos com Java é muito simples. Nós utilizamos aqui praticamente a classe Files e a classe Path, né, junto à classe Paths, para criar arquivo,
criar diretórios e ler arquivos. Na próxima aula vamos continuar vendo e manipulando arquivos, agora arquivos maiores, arquivos que você não vai fazer uma gravação de uma vez só. Então, vejo você na próxima aula e até lá.